Estamos aqui com um entrevistado, estamos em nosso estúdio com doutor Victor Nudelman. Falei corretamente, doutor? Nudelman. O seu sobrenome é alergista e imunologista. Vem cá, essa época do ano, doutor, é uma loucura. Terrível. Um alergista recebe que estão todos os dias. Aumentou, doutor, a quantidade de gente procurando atendimento ou é habitual nesta época do ano? Bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, Pedro. Obrigado. Nada. Elisa, é uma situação muito delicada o que estamos passando agora. É uma situação incomum, né? Porque são vários fatores. A gente vem no inverno, né? Que é uma época que já está a transmissão de vírus já é grande e agora com essa situação de ar seco e ar poluído, né? A poluição é terrível isso para as crianças. E não só para as crianças, mas para os idosos também, né? Para quem está nos extremos das faixas etárias, o corpo é muito mais sensível, né? O corpo é muito mais frágil. Então, essas duas faixas etárias, tanto as crianças quanto os idosos, são os que mais acabam procurando atendimento nesta época do ano. E o tratamento é diferente para as duas faixas? Para esses problemas, mais ou menos, é semelhante, né? A situação que vocês bem mostraram, né? Que é a umidificação do ar, para compensar o ar seco que a gente está passando, né? A secura tão grande que a gente está passando. Então, o que a gente precisa fazer aqui é tentar compensar. Eu só gostaria de dar uma explicação. Por favor. Aquele tecido, aquela parte que reveste as vias aéreas, quer dizer, a gente tem umas vias aéreas que são, se você tomar por metro quadrado, dá quase duas vezes a metragem da pele que a gente tem. É aquela revestimento que a gente tem nas mucosas. E ela é chamada de mucosa porque ela tem uma assoalho, tem um piso que é úmido e ele é por uma gelatina que reveste uns cílios, uns cabelinhos que tem que bater e que elimina as impurezas, elimina as partículas que se aderem às vias aéreas. Quando você tem um ar seco, você tem uma desidratação dessa camada de hidrogel. Então, o cílio não consegue bater direito, você não consegue expulsar a secreção fica presa na mucosa, estacionada, e aí, conforme o indivíduo é mais ou menos suscetível, principalmente nas condições respiratórias, ele vai dar mais sintomas, vai ter mais sintomas. E aí é complementar a hidratação, doutor, porque obviamente você tem mecanismos paralelos, né, para poder garantir que a pessoa vai estar protegida desses efeitos climáticos como a fumaça, a fuligem e as queimadas. Você tem tanto a umidificação, ou seja, a pessoa que utiliza o umidificador, coloca a bacia de água, como você tem também a hidratação por água, sucos, água de coco. São complementares, um faz a mesma coisa que o outro, são reforços diferentes? Não, então, cientificamente comprovado por estudos comparativos, meta-análises que foram feitas, o que está mais estabelecido é a hidratação. Uma vez que você hidrata, toma água com frequência, você se hidrata, essa camada de hidrogel também ela pode se hidratar. Então, isso é muito benéfico à hidratação, mas frequente, a hidratação frequente. Como Guilherme Rajão falou no bloco anterior, existem 4 medidas que são cientificamente comprovadas, que é ficar em casa durante o dia, não ficar fazendo exercícios físicos, se expor ao ar livre nesses momentos de grande poluição. Segundo, beber água com bastante frequência. Terceiro, eventualmente usar máscaras para sair. Quem tem que sair tem que usar máscara. E a máscara N95, a máscara P100, são máscaras de alta eficiência. Nossa, então, usar máscaras também. Sabe que ontem na cidade, doutor, eu vi algumas pessoas com máscara, mas aí a gente fica na dúvida, porque aprendemos muito na pandemia e vimos que também quando a gente está doente, né, usar máscara para proteger as outras pessoas. Mas aquela mais simplesinha não funciona, né? Então, dúvida, não essa mais simples, não, para isso não funciona. Tem que ser aquela que é desconfortável mesmo. Aquela que você mesmo. via os japoneses usando, os ingleses usando nos anos 60, é aquele tipo. Puxa vida, N95. Aquela que marca o nariz, sabe? Né, Basília Rodrigues? Aquela que a gente que usa óculos, inclusive, fica aquele desconforto, mas enfim, né? Só essa que consegue nos proteger. Basília Rodrigues está na conversa também com a gente, doutor. Tudo bem, Basília? Aproveitar desse momento de entrevista, que é quase uma consulta, né? Muito bom, sim. Com um especialista. Olha, alguns cuidam de crianças, no caso do Pedro, outros cuidam de adultos. E aí esses reclamam bastante, né? Eu queria saber do senhor se
existe uma distância mínima para se manter desses aparelhos de umidificação, porque tem adulto que fica reclamando, tá muito frio, eu vou ficar gripado se ficar respirando esse ar tão umidificado. Isso é real? Isso é fake news? Verdades e mentiras com o imunologista. Não, é verdade. Essa sensação... É verdade. Basília Maravilhosa fez essa pergunta. Não. Agora vai tirar para a gente essa dúvida. Essa sensação de resfriamento das mucosas é uma sensação muito desagradável para algumas pessoas que estimula um reflexo neurogênico das vias aéreas que dá uma sensação de dor e congestão nas mucosas, nos seios da face. Então a pessoa sai e parece que está com uma sinusite. Por exemplo, você pega um avião e você não está acostumado a ficar no ar-condicionado frio, fica aquele vento do ar-condicionado, você chega que parece que está toda entupida. Então, essa situação é verdadeira, Então, o que você faz? Você pode deixar mais à distância, porque o que importa é que no ambiente esteja um pouquinho mais de umidificação. Não precisa ser diretamente na pessoa. Agora, para quem está trabalhando com a glote, com a laringe, tipo aí gente, sim né? É muito importante vocês estarem de vez em quando inalando um pouquinho desse ar um pouquinho mais umidificado. Doutor, o senhor disse, tem que tomar muita água, né? Mas aí fica aquela ideia assim, de quanto? Porque também tem, né, vou usar o método da Basília, tem gente que também tem em casa, tá? Fica a dica, assim, algumas mães aí do Brasil, né, mãe? Umas avós. Uma gente aí, que diz assim, eu falo assim, mãe, tu tomou água hoje? Claro, mana. Rio Grande do Sul a gente fala assim, claro, a mãe já tomou muito, aí eu vejo assim, 2 copos. Não tô querendo te confessar aqui, hein, minha querida, que me puseste no mundo, mas vamos falar a verdade. Isso aqui, doutor, tem 200 ml. Qual que é o ideal para tomar, sei lá, 1 litro? Porque se é 1 litro, são 5 canecas dessas. 10 se forem 2 litros. Qual é o ideal? Bom, essa pergunta é uma pergunta muito importante. Para quem cuida de idosos, sabe que a pessoa idosa, ela sente menos sede. Os mecanismos que ajustam a sede da pessoa, eles estão menos sensíveis. Então, a pessoa acha que ela não tem tanta sede. E aí... Engana. Segundo, quando a gente está no ar seco, a gente soa menos. Transpira menos no ar seco. Então, você tem a sensação de que você realmente está precisando de menos água, porque está dentro do teu corpo. Não está evaporando água como no calor. No calor você sente sede também porque você perde muita água pela pele. Então a gente fica com essa sensação, essa percepção prejudicada, achando que não precisa tomar. Não precisa tomar muita água. Eu não estou com muita sede, não está muito seca. Você sente a secura na boca e nos olhos, mas você não sente aquela vontade de beber tanta água. Agora, para a pessoa idosa, isso é mais importante ainda. Então, a pessoa, é uma dica, a urina, o xixi precisa estar sempre clarinho. O odor e o aspecto do xixi influencia? Para você controlar que a pessoa está hidratada, muitas vezes você olha pelo xixi, se o xixi está clarinho, não está amarelado, forte, é porque a pessoa tomou água suficiente. E qual seria a quantidade? É 1 litro? 2 litros? 3 litros? Da idade da depende pessoa, da pessoa, claro. Da atividade física que ela faz, mas normalmente é 1,5 litro a 2 até, pode ser muita atividade física, até 3 litros por dia. Nesse tempo seco pode chegar a isso. Olha, então muitas canecas, em 1 ou 2 canecas não tem resultado. Pedro Duran, por favor. Eu queria entender um pouco melhor, doutor, para a gente diferenciar, você pode até falar isso para quem está acompanhando a gente, qual é a diferença do enfrentamento, do tratamento, do dia a dia de quem tem uma alergia, como a sinusite, como a rinite, como um problema respiratório, como a bronquite ou a asma, e uma pessoa que não tem nenhum desses quadros. Eu, por exemplo, não tenho nenhum desses quadros. Falo bastante, mas não tenho nenhuma alergia respiratória. Qual deve ser o tratamento para cada um desses 2 grupos de pessoas numa situação como essa? Bom, o tratamento, ele se baseia principalmente no controle da condição de base. Então, se a pessoa tem alergia, ele tem asma ou tem rinite alérgica, tem sinusite alérgica, o ideal é controlar essas situações, sabendo que ele vai para um desafio maior, que é o desafio ambiental. Então, todas as pessoas que têm condições mais sensíveis das vias respiratórias, das vias aéreas, ela já sai um pouquinho mais fragilizada diante do ambiente de desafio mais forte. A pessoa tem doença pulmonar crônica, é fumante,
já mora num ambiente que tem muita poluição, no dia a dia. Agora, ele pega mais essa das queimadas, mais essa do ar seco, o prejuízo é maior. Então, quanto mais você puder controlar a condição de base, se for uma asma, tem que tomar medicação intercrítica ou preventiva, tem que usar o medicamento para o nariz, que também é de maneira preventiva. E para cada pessoa é um caso diferente, claro, para medicar-se. Tem que ter o diagnóstico, o médico tem que olhar, ver qual é o diagnóstico para poder proteger essa pessoa. E tentar, na orientação do ambiente físico, né, de como a pessoa está, dela frequentar o máximo possível ambientes que são mais úmidos, são mais tranquilos. Por exemplo, o litoral. Hoje, quem puder ir chegar mais perto do litoral, onde a massa de ar do mar, do oceânica, chega com mais umidade, é melhor. Elisa, amanhã, então, vou fazer o live. Apresentar o jornal na beira da praia, doutor, é isso? Eu vou estar lá, vou para Búzios ou Cabo Frio, Eu acho bom. E eu te encontro de Ubatuba e a Basília em Angra, Ilhabela, para a gente poder conversar. Só para não perder aqui a meada, o fio da meada, porque você disse sobre quem tem alergia e quem não tem. Ou seja, para quem não tem alergia, doutor, eu sei que a gente já tem que entregar para a Basília rapidinho, para a gente poder seguir aqui com o jornal. Para quem não tem alergia, o tratamento é diferente, né? O que vai tomar e tal, essas coisas. O tratamento é baseado no que a pessoa tem de base. Quer dizer, a alergia tem que tratar a alergia. Fora o que ela vai fazer, como modificação do ambiente, usar máscara, se hidratar bastante. Tem que lembrar que a gente está numa situação que é como se dentro da casa da gente tivesse uma lareira ou um fogão a lenha com todas as janelas fechadas e aquilo lá está queimando. Por vezes tem mais lenha, por vezes tem menos lenha. Perfeito. Basília, o quê? A Basília está com alguém ali? Diga, Basília Rodrigues. Foi bem na hora que ela atendeu que deu certo, porque desde o início da entrevista eu estou ligando aqui para a dona Fátima, que eu vou poupar, não colocar no Viva Voz. Não estamos denunciando ninguém, mas é complicado, tá? É complicado, tem gente que trabalha com a teimosia em alto nível. Beba água, Fátima. Assista a CNN neste momento. Doutor, a minha pergunta ela tá no fundo falando, você tá ouvindo? Existem pessoas que convivem com mães que dizem, eu já tô com a minha garrafinha de água, então eu não preciso outra fonte de hidratação. Mas também virou uma mania lá em casa de, em momentos mais críticos, usar soro, que é aquele diluído na água. O que o senhor pode falar sobre esta utilização? Claro, por prescrição médica, né? Numa situação mais crítica, a gente conheceu, então, esse produto, né? Que tem em farmácias, que são os soros para diluir em água e, assim, redobrar a hidratação. Tá certo isso? Você fala soro oral, né? Hidratação oral. Sim, tá certo. Fazendo a diluição correta, tá certo. Mas não pode dar em excesso também. Né? Porque ali contém minerais, né? Sódio, contém cloro, por vezes contém um pouco de magnésio também, então tem que ser numa base calculada, né? Mas é importante, porque é uma maneira de manter uma osmolaridade maior para dentro da hidratação. Doutor, olha, nós teríamos uma pequena lista de perguntas que eu gostaria de fazer, mas assim, tudo que o senhor respondeu já está fantástico, inclusive podia voltar outros dias, hein? Gostamos muito disso. E aqui, ó, galerinha, para encerrar, essa máscara, então é essa que não... Essa aqui, que bom que você tem, mas não é essa que o doutor estava falando. Ninguém te arrumou uma máscara N95 para você usar. Você vê, aqui, né? Ou seja... O Picuí trouxe a máscara mais simplesinha mesmo. Para a gente poder mostrar para vocês que é exatamente essa aqui que a gente está habituado a usar para a secura não ajuda. Doutor, muito obrigada. Alergista, imunologista, cheio de conhecimento, maravilhoso. Doutor Victor Nudelman. Nudelman. Isso. Nudelman. Doutor, muito obrigada. Obrigado a você, pela gentileza. E saúde, hein, para todos nós. Saúde a todos. Bebam água. Isso aí. E para a mãe e a avó da Basília, hein? Vamos assistir a CNN aqui para ter saúde.